E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente vem agora para a nossa nona aula do nono ano. Olha a repetição aí. Então, vamos para a nossa aula número 9 e a gente vai continuar, claro, a falar de governo Getúlio Vargas. Lembra que eu já tinha te avisado isso na nossa última aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema mais específico do governo Getúlio Vargas. Mas calma, calma, não vamos entrar assim direto na aula. Vamos relembrar a nossa última aula. Na nossa última aula, nós vimos o começo do chamado Estado Novo aqui no Brasil. Então, o Estado Novo foi um período de ditadura no governo do Getúlio Vargas, onde o presidente governou por decretos-lei e durou de 1937 até 1945. Lembra que ele cancelou as eleições de 38 em 1937 e acabou ficando no poder até acabar com a ameaça comunista que havia no Brasil. O Estado Novo começou a partir de um suposto plano comunista para destruir a democracia aqui no Brasil, o chamado Plano Cohen. Então lembra disso. Esse suposto plano fez o governo Getúlio Vargas, então, dar início a essa ditadura que no Brasil ganhou o nome de Estado Novo. Essa ditadura durante o governo do Getúlio Vargas, certo? Relembrou sua última aula? Agora, então, a gente entra na aula de hoje. Por falar em aula de hoje, você já ouviu com certeza falar em salário mínimo. Mas você sabe toda a definição de salário mínimo? Como isso começou no Brasil? Então vamos lá. Salário mínimo é o menor valor que uma empresa pode pagar para um funcionário. O menor valor que se pode pagar no Brasil. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Ele é o mínimo para garantir a sobrevivência de uma pessoa. Essa é a definição da lei. O salário mínimo é o mínimo para garantir que você consiga sobreviver. Então aqui você tem uma definição de lei de o que é o salário mínimo. Como ele surgiu? No Brasil, ele surgiu com a Lei 185, lá de 1936. E ele foi regulamentado pelo Decreto 399 de 1938. Eu queria perceber se você conseguiu ver uma sutil diferença aqui. Repara, Lei de 1936 e um Decreto de 38. Lembra que no Estado Novo, o Getúlio Vargas governava por decretos e não mais com leis aprovadas por deputados e senadores. Olha a diferença bem sutil ali. Aquele mais ligado já percebeu. Aqui no Paraná, no governo brasileiro, existe a possibilidade dos estados terem um salário mínimo regional. No Paraná, o salário mínimo regional atual varia de R$ 1.383,80 até R$ 1.599,40. Isso varia de acordo com a categoria do trabalhador. Então repara que o salário mínimo atual no Paraná é um pouquinho mais elevado que o salário mínimo nacional, certo? Então, um pouquinho da tua história do salário mínimo aí para você. Povo, para a gente começar a aula de hoje, e o tema da aula de hoje é trabalhismo, eu preciso te definir o que é isso. Trabalhismo é a política populista do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas desenvolveu uma política populista, lembra? Mais ligada à população em geral, ao trabalhador, e a gente chama essa política populista dele de trabalhismo. Vamos analisar alguns elementos disso na aula de hoje. O povo deveria entender que foi Getúlio Vargas quem decidiu dar aquele benefício trabalhista, por vontade e bondade do próprio presidente Getúlio. Repara, eu sublinhei algumas coisas para você aí. Primeiro, é uma política populista. Segundo, na propaganda do governo, o que se passava era, o presidente fez isso por vontade e bondade dele. Presidente Getúlio Vargas, ele está dando isso para a população. Está sublinhado aí para você. Sublinha no seu caderno, grifa isso, passa marca-texto, passa lápis de cor em volta. Mas lembra disso, é uma política populista para a população em geral, que passava a ideia de que o Getúlio era bondoso com a população, de que o Getúlio tinha vontade de melhorar a vida da população.
E a ideia ainda era despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e retribuição. Compara com o que está grifado em cima. Se o Getúlio tem vontade de ajudar o povo e é bondoso, por consequência, o trabalhador deve retribuir essa bondade do Getúlio com gratidão. Então, o governo coloca essa propaganda de duas mãos. Olha como o presidente está dando esses benefícios em troca. Fique grato com o presidente. Tem uma propaganda aí para você manter a população mais alinhada também ao presidente e diminuir a oposição ao governo dele. Então, é uma política populista. E aqui você tem uma imagem do Getúlio Vargas, um cartaz do 1º de maio, da comemoração do 1º de maio. Olha a imagem do Getúlio bem grande aqui para você. E embaixo, você consegue ler ali, concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Olha essa palavrinha, benemérito, alguém que faz boas ações. Repara como Getúlio Vargas, então, é bondoso com o trabalhador. Ele é o nosso benemérito, aquele que pensa em fazer coisas boas para a população. E aqui você tem, então, esse cartaz de propaganda dele, o Getúlio bem grande ali. E embaixo, se você conseguir reparar, dá uma focada aí na tua tela, você repara várias categorias de trabalhadores. Todos, então, unidos e supervisionados pelo benemérito Getúlio Vargas. Olha aí cartaz de propaganda. Sobre propaganda a gente vai falar em aulas próximas, mas você já consegue perceber em várias aulas isso acontecendo. Ei, responde esse exercício no teu caderno, tem um textinho para você ler e na sequência a gente volta para conversar. Vou te dar um tempinho para você ler e responder no seu caderno. Corre lá fazer isso.
O Estado Novo é uma colmeia de trabalho. Lembra o que é uma colmeia? Aquela casinha das abelhas? Essa. De ordem, de disciplina, de ação orientada e segura, de modo que cada indivíduo é uma força em movimento, defensor dos interesses de uma sociedade nova em suas finalidades e decisivamente capaz em seus esforços. Cada indivíduo é defensor dos interesses da sociedade. Vamos lá. Que recurso Vargas usa ao falar da relação entre o Estado Novo e o povo? Tá aqui, ó. O Estado Novo, então, é a colmeia, a casinha onde todas as abelhinhas trabalham para o bem de todo mundo. E os trabalhadores, claro, então, são as abelhas, que trabalham de modo ordenado, de modo seguro, para o bem de toda a comunidade. Esse é o recurso que ele está usando, esse recurso de linguagem. O que era o trabalhador ideal nos tempos, então, do Estado Novo? É um trabalhador produtivo, como as abelhas, que tem que trabalhar para o bem de toda a comunidade. Disciplinado, como as abelhas são na colmeia. Cada abelha não faz o que quer por conta, cada abelha tem sua função ali definida. E colabora para o bem de toda a comunidade. Todo o trabalho das abelhas em conjunto vai gerar a colmeia funcionando perfeitamente. Essa é a propaganda, então, que precisamos de um trabalhador assim no governo do Brasil durante o Estado Novo. Esse é o trabalhador ideal. Tranquilo, é só você pensar em colmeia, você consegue responder isso bem facinho, certo? Foi bem tranquilo. Respondeu algo parecido com isso, tá certinho. Vamos continuar. Olha essa imagem bem grande aí para você. Isso, essa é uma festa de 1º de maio no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o estádio que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que era o maior estádio de futebol da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro à época. E aqui você tem então essa passeata de 1º de maio. Parece um desfile de independência, mas não é. É uma festa de 1º de maio, com a imagem do Getúlio sendo levada pelo povo ali e as bandeiras do Brasil. Durante o Estado Novo, a partir principalmente de 1942, Getúlio Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas, usando jornais, rádio e as comemorações cívicas. O Getúlio passou a divulgar cada vez mais ele próprio as leis trabalhistas, o que ele estava concedendo para a população. E ele usava todos os meios para fazer essa divulgação. As festas de 1º de maio eram as principais festas durante o governo de Getúlio Vargas. A festa principal do nosso calendário era a festa de 1º de maio. Pergunta para você, o que se comemora dia 1º de maio? O Dia do Trabalhador. O feriado, então, mais valorizado pelo Getúlio Vargas. O feriado mais importante durante o governo dele é o Dia do Trabalhador. Lembra que a gente está falando disso desde o começo de Getúlio Vargas? Essa valorização, essa aproximação do Getúlio dessa população em geral, desse trabalhador. Então, aqui você tem isso bem claro, um feriado de 1º de maio como o principal feriado do governo dele. Criança, trabalhismo, para falar sobre trabalhismo, a gente tem que falar sobre esses encontros do Getúlio Vargas com os trabalhadores do Brasil. E por que eu coloquei isso aqui entre aspas, trabalhadores do Brasil? Porque era como Getúlio Vargas começava todo o discurso dele. Ele não começava com bom dia, bem-vindos, como vai? Não. Ele começava com trabalhadores do Brasil. E aí, então, fazia o seu discurso. Então, o Getúlio Vargas deixava bem claro, estou conversando com os trabalhadores. E esses encontros no dia 1º de maio eram organizados pelo Ministério do Trabalho. E eles reuniam desfiles, desfiles escolares, desfiles de operários, desfiles militares, apresentações de bandas musicais, torneios esportivos. Era a maior festa do Brasil, o 1º de maio. Então repara, uma organização toda feita para fazer festa. Não tem trabalho nesse dia mesmo e o trabalhador deve comemorar o seu dia junto do seu presidente. Então eram encontros bem grandes promovidos, como você viu na imagem anterior, no estádio de São Januário, por exemplo, na capital do Brasil, que era o maior estádio, então reúne o maior número de pessoas. E ali, nessas festas, nesses encontros, é que o Getúlio se aproveitava
para dizer das concessões que ele estava fazendo ao trabalhador, dos direitos que ele estava dando para o trabalhador, por bondade e vontade dele, Getúlio Vargas. Ele usa então essas festas para fazer isso. Uma questão para você, analisando essa imagem do teu lado esquerdo, que eu repeti o textinho ali do seu lado direito ali para você ver, e uma pergunta para você responder. Faz aí que a gente já volta para conversar.
Conseguiu ler o texto, analisar a imagem? Ó, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Essa é a frase aqui embaixo, numa imagem do Getúlio Vargas com vários brasileiros aqui em volta. Reparou? O Getúlio Vargas, por vontade dele, dá leis para os trabalhadores e isso é um orgulho para os trabalhadores do Brasil. Que mensagem o cartaz e o texto querem passar para você? Bem facinho aqui, se você escreveu mais ou menos sobre isso. Vamos conversar. A ideia é mostrar as conquistas trabalhistas como fruto da bondade do presidente. Lembra de novo essa palavra, bondade do presidente, a vontade do presidente. E ele é um cara preocupado e comprometido com o trabalhador. Isso é um orgulho. Temos um presidente que pensa no trabalhador. Essa é a grande propaganda aí que está sendo passada. O Getúlio é o benemérito. Lembra dessa palavra que a gente já viu hoje? Ele tem vontade de ajudar o trabalhador. Ele é bondoso com o trabalhador. Essa é a ideia desses cartazes. Ei, a CLT. Já ouviu essa expressão? Converse na sua casa, pai, mãe, vô, tio. Alguém já ouviu falar disso? Consolidação das leis trabalhistas. Isso também vem do governo Getúlio Vargas, dessa fase chamada Estado Novo, dessa fase de ditadura, onde ele governa por decretos, mas a gente tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, lá do ano de 1943. Olha aqui, a CLT é um código que reunia toda a legislação trabalhista do país. Então, um conjunto de leis trabalhistas que reafirma as leis trabalhistas. Você lembra que lá, desde 1930, com o Ministério do Trabalho, já tem algumas regulamentações para os trabalhadores. Na Constituição de 1934, elas são confirmadas mais uma vez. E agora, em 1943, é reunido tudo isso num único Código de Leis Trabalhistas, a CLT. Elas são concessões, repara que está entre aspas, concessões do governo e dos patrões, como ela foi apresentada. O governo e os patrões juntos se reuniram e determinaram essas concessões, esses benefícios aos trabalhadores. Ela foi criada pelo decreto de 1943. Lembra? Decreto. O presidente decretava, não tem deputados e senadores para fazer leis. São decretos do presidente. E ali você tem uma imagem de um trabalhador segurando a carteira de trabalho, grande instrumento nessa CLT. Aqui tem para você alguns itens trazidos pela CLT, confirmados por essa consolidação das leis trabalhistas. Ó, salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas e o que passar disso, horas extras, a possibilidade de organização sindical dos trabalhadores, o descanso semanal remunerado, uma justiça do trabalho. E você vai lembrar que vários itens desses a gente já falou em aulas passadas. Sim, já falamos. Agora eles estão consolidados, confirmados numa legislação trabalhista. É a confirmação disso num único código de leis. Além disso, o que mais a CLT trouxe? Assistência médica para o trabalhador, carteira de trabalho confirmada nessa CLT como o principal documento da vida funcional do trabalhador, previdência social, a famosa aposentadoria, estabilidade no emprego, a garantia de que você vai ter uma estabilidade no seu emprego, que não é a qualquer momento, do nada, que perde-se isso, mas em caso de demissão sem justa causa, uma indenização por essa demissão e ainda a confirmação de direitos da mulher e do menor de idade no trabalho. Então você tem uma confirmação de várias leis, por isso esse nome diferente, consolidação das leis trabalhistas. Não tem muitas novidades aqui, o que tem agora está confirmado, está consolidado, é isso mesmo que são os direitos dos trabalhadores. Essa é a ideia, por isso esse nome diferente para você, consolidação das leis trabalhistas. Está solidificado, está mais sólido isso. É palpável para o trabalhador agora, ok? Então, responde essa questão no caderno sobre CLT e a gente já volta para conversar.
Ei, a CLT, criada em 43, reunia então toda a legislação trabalhista do país e foi uma das principais marcas do trabalhismo do governo Getúlio Vargas. Sobre isso, então, as perguntas. O que significa CLT? Nossa, que pergunta difícil. Consolidação das leis trabalhistas. Bem tranquilo. Deu tempo de responder essa e tomar uma água, né? Deu tempo de responder essa aí e ir lá pegar um Nescau quentinho. Ó, como é chamada a fase do governo em que foi criada a CLT? Estado Novo, que durou de 1937 até 1945. Lembra disso? Então, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Foi criada em que período do governo Getúlio Vargas? Estado Novo. Nada muito difícil, essa foi bem tranquila para você. Povo, responde essa questão bem rapidinha e bem facinha aí para você. E aí, em que data é comemorado o Dia do Trabalhador aqui no Brasil? Olha que pergunta difícil. A gente falou na aula de hoje e você até já sabe disso, mas vamos lá. 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador? Sim, 1º de maio. E 7 de setembro é o dia em que se comemora a independência do Brasil, criança. Não é o Dia do Trabalhador. 7 de setembro, independência do Brasil. Lembra? 1822? Isso. 15 de novembro é feriado também, mas não é o Dia do Trabalhador. 15 de novembro é o dia em que se comemora a proclamação da República no Brasil. Lembra que você estudou isso no comecinho desse ano, nos primeiros assuntos? O Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república com presidente no dia 15 de novembro de 1889, num processo liderado lá pelo Exército com o Marechal Deodoro. Lembrou? E ainda, 1º de janeiro, não, nesse dia se comemora o Ano Novo. Ou se você olhar no seu calendáriozinho, é o Dia Universal da Paz. Olha que bonitinho. Então, o que se comemora o Dia do Trabalhador se comemora no dia 1º de maio. Bem tranquila, bem fácil. Essa foi tranquila. Aí, ó. Agora, tem para você mais um exercíciozinho para você responder. Vou te dar um tempinho e, de novo, tá bem facinho. Vai lá. E aí, essa foi dada bem sossegada, né? Eu falei disso no começo da aula, naquela revisão da aula passada, nós falamos disso na aula passada e eu falei algumas vezes na aula de hoje. Em que período no Brasil é o Estado Novo? De que período é?
Então, o Estado Novo, de 30 a 45, é o período todo desse primeiro governo do Getúlio Vargas. Então, não é o período do Estado Novo, é o período do governo todo do Getúlio Vargas. De 34 a 37, você anotou no teu caderno nas últimas aulas. É o período do governo constitucional do Getúlio Vargas, que tem a briga dos integralistas e dos comunistas, né? De 30 a 34 é o período do governo provisório dele. Lembra? Provisório era para ficar por um tempo, mas foi ficando, e o governo do Getúlio ficou até 45. Lembra que eu te dei o exemplo lá das dobradiças na tua casa que teu pai amarrou lá com arame? Isso, provisório. Era para ser por um tempo e foi ficando. Então, só sobrou 37 a 45. É o período do Estado Novo. Começa lá com o Plano Cohen, em 1937, e foi até 1945 o governo do Getúlio Vargas. Isso? Então, ó, fechada essa atividade para você, a gente fecha também a aula de hoje. Então, vamos relembrar o que você viu nessa nossa aula de hoje sobre trabalhismo. Esse conceito populista do governo Getúlio Vargas, trabalhismo, valorização do trabalhador. Lembra o principal feriado? Dia do Trabalhador, 1º de maio. Ó, Getúlio Vargas desenvolveu uma política populista conhecida como trabalhismo. A aula de hoje basicamente é isso. Os direitos sociais e trabalhistas eram apresentados ao povo como concessão, bondade do presidente. Ele dava isso para o povo porque ele é bondoso com o trabalhador. Essa é a propaganda do governo. O governo está dando esses benefícios aos trabalhadores. Em troca, eu preciso que você fique grato com o governo. É mais ou menos essa ideia. E você viu na aula de hoje a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, que reuniu toda a legislação trabalhista em vigor aqui no Brasil. Certo? Então a gente fecha a aula de hoje e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Sim, ainda vamos falar de governo Getúlio Vargas na próxima aula. Temos mais coisas para falar desse período do governo do Brasil. Certo? Obrigado, eu fico por aqui. Até a próxima aula, galera. Tchau!